Vamos falar aqui da Rede São Luís, ticker RD ou R3, cotação atual de R$ 26,72, últimos 12 meses caiu mais de 7%, PL muito alto na minha opinião de 35,51, P sobre VP também alto de 2,68 e um dividendo de apenas 1%. E aqui você vê a tendência do papel no último ano, uma tendência de uma certa queda. E aqui você vê que R$1.000 investidos nele há um ano, considerando o reinvestimento de proventos, você teria R$ 917,69, ou seja, perdido parte do seu investimento. Temos a rentabilidade real, que é quando você desconta a inflação. O último mês uma alta bem interessante de mais de 20%, enquanto isso dos 3 meses aos 2 anos só queda, com destaque para 2 anos com a queda de mais de 51%. Comparando aqui com o segmento de serviços médicos, hospitalares e análises, você vê um PL muito mais alto que o segmento, o que não é bom. P sobre VP também bem mais alto que o segmento, o que também não é positivo, e um dividendo abaixo do segmento, o que também não é positivo, apesar que a diferença não é tão grande, e um dividendo de 1% está próximo do 1,38. Esse é um segmento que não paga tão bons dividendos assim. Margem líquida de 4,24%, esse é um segmento, novamente, com margens bem apertadas, né, o que justifica esse dividendo que você está vendo lá, e um payout de 83%, ou seja, alto, já mostra que a empresa está basicamente pagando tudo que pode aqui em relação de dividendos. Então, se a margem for mantida, eu não consigo ver espaço para aumento de dividendos, mas esse dividendo continua sendo sustentável desde que a margem seja mantida. Fazendo o checklist do investidor, você vê que nos últimos 20 trimestres a empresa teve lucro, liquidez média diária está acima dos 2 milhões por dia e nunca deu prejuízo fiscal. Os pontos de atenção, que são muitos: empresa nova de bolsa, aí tem menos de 5 anos, o ROI está abaixo dos 10%, nos últimos 5 anos aí teve ano que não teve crescimento de receita, nos últimos 5 anos não vem pagando mais de 5% de dividendos por ano, o que é um ponto negativo para quem investe em proventos. A dívida está maior que o patrimônio, em alguns dos últimos 5 anos não apresentou crescimento de lucros e não está tão bem avaliada assim pelos investidores, apesar de ter uma boa liquidez. Aqui você vê o dividendo atual da empresa de 1%, e o médio dos 5 anos em 2,31%. Destaque aqui é 2021, que está acima dos 3%, e é o que ajudou essa média que está acima dos 2%, mas você vê a tendência aqui mais de acomodação na casa do seu 1% a 1,5%. E quando você compara o papel com os índices do Ibov e do IPCA nos últimos 2 anos, você vê que investido nele, você teria tido um retorno negativo de 46%, enquanto o Ibov teria sido positivo de mais de 23% e o IPCA positivo de mais de 11%. Onde R$1.000 investidos no papel há 2 anos, hoje você teria R$ 532,30, perdendo quase metade do que você tinha investido. Lembrando que você só perde quando realmente vende, não é? E aqui no caso também um retorno inferior a qualquer um dos índices que você está vendo aqui. E se você não conhece a empresa, ela é uma das maiores redes integradas de cuidados em saúde do Brasil, com presença nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Tocantins e Distrito Federal. Além disso, a rede conta com 51 hospitais próprios, um hospital administrado e mais de 45 clínicas oncológicas. Também atua em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades. Perfeito. Temos de liquidez média diária excelente, acima dos R$ 166 milhões, tag along 100%, como tem que ser realmente. Volatilidade de 47 contra 15, é uma volatilidade um pouquinho alta, na minha opinião, ainda mais quando você vê a liquidez média diária, mas também a volatilidade está dentro de controle. Em termos de preço-alvo, você vê que os analistas estimam R$ 35,36, potencial de alta de mais de 33%, com 8 deles recomendando a compra, 2 a neutralidade, ou seja, um sentimento aí positivo, de acordo com os analistas. E do ponto de vista da análise técnica mensal de curto prazo, você vê aqui que as médias móveis estão com indicação de venda e os indicadores técnicos de venda forte, ou seja, do ponto de vista da análise técnica mensal, o papel nesse momento está com a tendência de venda forte.